Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, vocês já me conhecem daqui, né? Professora de matemática. A gente está retomando aqui a nossa aula da terça-feira, já errei que só hoje mais cedo, né? Então a gente está retomando aqui a nossa aula falando sobre potenciação e radiciação, tá certo? Relembrando o conteúdo que se encerra lá no 6º ano, com a ideia das multiplicações repetitivas, e hoje afunilando um pouquinho mais, falando no 7º ano sobre como que a gente utiliza e percebe esse tipo de operação, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas, professores e professoras da rede. É o máximo estar fazendo essa aula aqui para vocês e com vocês. O formato da nossa aula, né, digital, possibilita que você assista nesse momento ao vivo pela TV, mas depois você pode visualizar através do celular ou do computador lá no YouTube, tá certo? E para que a aula fique cada vez mais dinâmica, a gente já vem falando aqui desde essa implantação, né? A gente tem o funcionamento do aplicativo, para que você consiga interagir ao vivo no momento da nossa aula, tá? Para isso eu preciso sempre de ajuda. Aqui está o professor Pedro hoje me ajudando. Vou passar a palavrinha para ele falar um pouquinho dessa interatividade. Diga lá, professor. Fala, galerinha, muito bom dia para você que está aqui mais uma aula de matemática para os alunos aí do 7º ano, tá? Pessoal já está aqui presente, Briane, de outras aulas, né? Participando aqui da aula, eu tenho o Cauã, a Ana, todo mundo aqui presente. Então, essa mensagem, pessoal, é para você também que já está com o aplicativo aí logado, certo? Pegue esse vídeo, pegue essas informações e mande para o seu coleguinha aí de sala, certo? Para que ele tenha acesso à nossa aula aqui pelo aplicativo, podendo participar aqui do chat, mandando suas dúvidas e seus comentários. Se você está assistindo aí a aula pela TV, vai aparecer aí, o Billy vai colocar 2 QR Codes, você vai pegar o seu celular e vai posicionar no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, certo? E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, onde você vai fazer o download do aplicativo e lá ele vai pedir o seu login e a sua senha. O seu login é a sua matrícula e a sua senha são os 8 dígitos aí do dia do seu nascimento. Então faz o download, vem participar da aula aqui ao vivo com a gente, tá bom? Vou passar a palavra agora para a Briane. Bom, gente, falando sobre a interação através do aplicativo, né? Aqui a gente tem aula do 7º e é uma das turmas que a gente tem esse movimento acontecendo, a quantidade de alunos que já interagem com a gente é muito boa e a gente sempre quer que chegue mais para que a gente consiga atingir a maior quantidade de alunos aqui na rede, tá certo? E para isso também a gente está hoje com a tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais, feita com o Anderson, né, que aqui está ajudando a gente a transmitir um pouquinho de conhecimento. Na quinta-feira, super sortudo, pegou todas as aulas de matemática aqui para traduzir junto com a gente, tá bom? Então ele vai ficar aqui, inclusive, para a próxima aula também, né? Para que você faça os seus comentários, é importante que você esteja lá no aplicativo e caso você não consiga fazer ainda no aplicativo, você pode deixar lá no YouTube pelo vídeo que a gente vai publicar e também de outras situações, né, de outros vídeos que a gente tem dos conteúdos anteriores. Como eu falei aqui, a gente está dando continuidade, né, elevando um pouquinho mais o nível em relação ao 7º ano, mas tem a playlist lá do 6º ano que também você pode explorar para relembrar de algum conceito, tá certo, gente? Então, lá no canal tem a playlist de todas as séries para você navegar e aí revisar conteúdos também, é importante, tá? Tiago já está aqui, ó, toda vez aparece o slide dele já, pedindo para a gente começar a nossa aula para dar o start. E a gente vai relembrar da ideia de potência, né? Na aula passada, a gente começou trabalhando com a representação de uma multiplicação com o mesmo número que acontece várias vezes. Então, a gente fez a multiplicação... Opa! Acho que voltei aqui sem querer. Pronto. A gente fez a multiplicação inicialmente de um número que se repetia várias vezes e daí começa a aparecer essa quantidade, né? A maneira como a gente representa a potência é colocando a base, que é o número que se repete, ó. Então aí apareceu o Bzinho, que vai ser esse número que vai se repetir. A gente tem aqui a nomenclatura da base para o 2 e para o 3, que seriam os números que se repetiriam, né? A gente tem o expoente, que é a quantidade de vezes que esse número vai aparecer.
E a gente também vai ter aí a representação da potência, que vai ser a próxima parte. O pezinho está ali representando o resultado depois que essas multiplicações acontecem, tá bom? Uma situação que a gente colocou foi perguntando para você se você sabia o que era o nome Google, né? Por que se tinha esse número aí chamado Google? O professor Pedro, inclusive, lançou aí o desafio ontem, na terça-feira, que a gente conseguisse pesquisar a justificativa, o motivo pelo qual a gente tinha essa relação entre o nome Google e o número Google, né? O que isso significa? E também tem o professor Tiago ali, ó, fazendo um exercício para instigar a gente a pesquisar sobre isso. Daí hoje na aula eu trouxe essa informação, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O número Google, ele é o número 1 com essa sequência gigantesca de zeros. Você sabe quantos zeros tem aí? Aqui a gente está apresentando uma sequência de 100 zeros. Significa que a gente tem aí uma potência, né? Uma multiplicação que pode ser expressa através da base 10. A gente já trabalhou esse tipo de relação em outras aulas. Mas, se a gente hoje está falando de potência, do comecinho dessa percepção, e a gente já associa, se eu tenho 10 vezes 10, são 2 zeros, vai aparecer 2 zeros na resposta, que vai dar 100. Se eu tenho 10 vezes 10 vezes 10, são 10, né? 3 zeros, então vai aparecer 3 zeros na resposta, isso vai dar 1000. Então, se eu tenho 100 zeros aparecendo aí, como é que vai ficar essa potência, gente? A gente já começa a fazer a associação da representação desse número gigantesco aqui, ó, sendo multiplicado 100 vezes o número 10. Uma vez que a gente trabalhou com a ideia de quantidade de fatores que representa essa potência, vai ser aí, no caso, 100 vezes a multiplicação do número 10 aparecendo aí vezes 10, tá certo? E a gente pode representar isso como, o próximo, cadê? Essa relação base utilizando o 10, que seria o nosso fator de repetição, né? A quantidade de vezes agora que a gente vai utilizar vai tomar o expoente. O expoente vai ser o 100, que apareceu ali em cima, ó. E a minha potência seria a escrita desse número grandão, né? Seria, de fato, o resultado para apresentar isso aí. E dizia-se em relação ao número Google, que é justamente essa representação. Vai ser a base 10 elevado ao expoente 100, que vai me dar essa resposta do 1 seguido de 100 zeros. Eu acho que eu nem consigo ler esse número, professor. Esse número daí a gente vai resumir com a notação do número Google. Quando a gente falar sobre isso, você já vai saber que vai ser o 10 elevado à centésima potência. Então, ó, apareceu aqui a representação gigantesca. Aí lembra que a gente comentou sobre esse artifício, né? O que é o artifício da potência? É justamente quando a gente quer fazer a representação de uma multiplicação do mesmo número várias vezes e ao invés de escrever todos esses números, a gente utiliza essa representação de colocar o número que se repete como base, colocar no expoente a quantidade de vezes que esse número vai aparecer. E caso a gente precise do resultado, esse resultado vai ser expresso logo depois, sendo a nossa potência, beleza? Diga lá, professor Pedro, a sua percepção até esse primeiro momento aqui, os seus comentários sobre esse resuminho da potência até agora. Gostaram, pessoal do Google? Muito grande. É top, né não? Dá pra gente ter a ideia realmente aí da potência, né? A gente tem aí a base 10, temos o expoente 100, então eu vou multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, 100 vezes, certo? Então, o expoente é a quantidade de vezes que a gente vai repetir o valor que está ali indicado na base, tá bom? Então, esse é o resumão, né, do que a gente viu aí na terça-feira, Briane, não esquece, por favor. Tá bom. A gente viu na terça-feira, certo? A definição aí, a construção do conhecimento até a definição de potência. Então é bastante interessante, como eu falei também, que você tenha na sua mente aí os dois indicativos, certo? Como eu escrevo uma potência, tá? Por exemplo, 2 elevado à terceira potência, eu vou resolver como 2 vezes 2 vezes 2. E o caminho contrário também, se você tem um produto de vários números 4 aí, por exemplo, 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes, você pode também representar esse produto em forma de uma potência, certo? Então, isso vai te ajudar bastante
nos conhecimentos futuros, você ter essa noção aí da definição de potência, tá bom? Vou voltar agora com o emoji do Tiago, o rostinho da Briane, para continuar a nossa aula de hoje. E a participação do professor Pedro, né? Que esse trio aqui dá aula todo mundo junto. Ó, agora a gente vai trazer a continuidade do tema da aula, né? A gente falou sobre potenciação e radiciação, que é o nosso tema de hoje. Quando a gente fala de radiciação, a gente vai lembrar de operação inversa. Lá no 6º ano, a gente começa trabalhando com essa ideia de descobrir o número que está escondido. E para isso, a gente já utiliza a relação de operação inversa. Aqui no 7º ano, eu já trabalhei com vocês uma aula sobre equações e como que a gente utilizou essa ideia da operação inversa para resolver essas equações. Agora, a gente está falando de potenciação, que é uma multiplicação sucessiva. A gente está expressando de outra maneira. A operação inversa dessa potenciação vai ser a radiciação. A gente vai extrair a raiz daquele valor de acordo com a quantidade de vezes que houve a repetição daquela multiplicação para achar aquele resultado. Então, calma, Briane, vamos com calma. A gente tem aqui, ó, a pergunta seria nesse caso, 3 elevado a que número daria 6.561? Então, a gente ia ter que achar a quantidade de vezes que a gente teria que multiplicar o número 3 para que a resposta desse 6.561. E ali, rapidamente, o professor Tiago já colocou, olha, 3 elevado à oitava vai dar esse resultado. Então, quer dizer que esse 8 que está em cima é o nosso expoente, é a quantidade de vezes que eu preciso multiplicar o 3 para chegar nessa resposta. Beleza. Se a gente fosse pensar o contrário agora, de que maneira eu poderia escrever essa pergunta aqui ou de que maneira a gente poderia relacionar essa quantidade? Então, aqui a gente tem a ideia contrária, ó. A raiz oitava de 6.561, que seria a leitura, é a pergunta de qual é o número que precisa se repetir 8 vezes para que a resposta seja o 6.561, né? Qual é o número que eu preciso multiplicar por ele mesmo 8 vezes para que a resposta seja essa? E aí a gente volta para o 3. Então, olha que parece um ciclo, né? 3 elevado à oitava dá 6.561. Operação inversa. Qual é o número que eu preciso repetir 8 vezes na multiplicação para dar 6.561? É o 3. Mas essa maneira de expressar a pergunta vem através da raiz. A raiz oitava de 6.561 é igual ao 3. E aí a gente começa a relacionar essa quantidade com a sua resposta, né? Então, a quantidade 8 de fatores 3 para que a resposta dê 6.561. Vamos expressar isso com calma, né? Tiago já colocou aí, ó, vamos com calma. Olha que bonitinho. Vamos fazer um mantra aqui, ter calma e entender direitinho o que é que está acontecendo, né? Quando a gente começa trabalhando com essa noção de operação inversa, a gente precisa lembrar que todas as operações têm a sua inversa, tá certo? E a gente começa a explorar esse conceito, ó. No caso da potenciação, a gente vai trazer a radiciação como uma operação inversa. Se na potência a gente executa a multiplicação e chega no resultado, na radiciação a gente vai ter o resultado e perguntar qual é esse número que está sendo repetido para que a resposta dê aquela. Então, a gente vai trazer uma diferença no olhar, né? A gente vai olhar o caminho contrário. Por isso que a gente vai chamar de operação inversa, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente observou na aula anterior como essa ramificação estava acontecendo, né? Crescendo 3 vezes mais a cada etapa, a gente tinha ali, ó, 3 elevado ao quadrado na segunda potência, que a gente vai dar esse nomezinho de quadrado, né? Vai ser 3 vezes 3, o 3 aparecendo 2 vezes. Se a gente tem 3 elevado ao cubo, que é a terceira potência, a gente vai ter 3 vezes a multiplicação do número 3. E aí a gente vai ter o 27. E assim sucessivamente, né? Colocando 3 elevado à quarta, multiplicamos 4 vezes e achamos 81 e assim a gente vai crescendo. Então, eu poderia fazer a pergunta contrária. Exemplo, utilizando lá embaixo, que a gente acabou de utilizar o exemplo, vendo que o 3 se repete 8 vezes para chegar lá naquela resposta, que é o 6.561, de que maneira a gente vai fazer essa pergunta contrária? Ó,
qual é o número que se repete 8 vezes para que a resposta dê essa. E aí a gente chega na nossa base. Então, a gente já começa a perceber esse tipo de relação. Quando eu estou olhando para a minha resposta, significa que a gente fez esse cálculo inicialmente aqui. Repetimos o 3 8 vezes e a multiplicação deu aquele valor. Quando agora eu estou fazendo uma pergunta para a resposta, eu quero saber agora como que essa resposta apareceu, qual é o número que eu multipliquei 8 vezes para dar esse valor, a gente vai achar a nossa base como resposta, trabalhando com a ideia da operação inversa, tá bom? Então, deixa eu avançar para cá. Bom, utilizando agora o conceito, a ideia dessa radiciação, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Aqui a gente tem que usar a raiz com a quantidade de vezes do fator que está se repetindo. Calma aí, professora. Vê. Aqui a gente tem que 3 elevado ao quadrado é o 3 multiplicando 2 vezes e por isso essa multiplicação vai dar um 9. Beleza? Beleza. Só que agora eu quero trazer a operação contrária, a operação inversa. E a pergunta vai ser, qual é o número que eu multiplico 2 vezes por ele mesmo que vai dar um 9? Então, a gente vai estar extraindo a raiz quadrada do 9 para a resposta dar o 3. A gente vai utilizar esse númerozinho aí em cima, que a gente vai chamar de índice, de acordo com a quantidade de vezes que o fator foi multiplicado para que aquela resposta aparecesse, tá? Se a gente for utilizar o exemplo seguinte, e aí eu quero chamar a atenção que nesse caso a gente está utilizando 3 vezes o número 3, acaba sendo um trava-língua, né, gente? Então, quando a gente utiliza aqui, 3 vezes o número 3 na multiplicação, essa multiplicação dá 27. Então, para que a gente faça a pergunta correta, eu tenho que utilizar esse meu expoente aqui, como o índice dessa raiz. Aí a pergunta vai ser, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que vai dar o 27? E aqui acaba acontecendo uma coincidência, que é o número 3, né? Então, esse exemplo acaba tendo essa relação. Mas, a gente vai observar que isso pode ser feito para os próximos exemplos, seguindo o mesmo modelo, né? Se a gente observa ali, 3 elevado à quarta, que vai dar 81, a raiz quarta do 81 vai ter que ser igual ao 3. Então, a gente está fazendo o processo contrário para verificar essa operação, tá? Até o presente momento, a gente está ensinando para você a ida e a vinda da potência e da radiciação. Eu vou passar aqui para o professor Pedro para ele fazer os comentários sobre esse primeiro momento, onde a gente está utilizando essa relação inversa e a montagem dessa operação. Diga lá, professor. Bom, pessoal, vocês conseguem identificar aí o que é que está acontecendo com essa relação da potência com a radiciação, certo? Quando o Briane mostrou ali que o 9, né, que é o 3 elevado ao quadrado, que é o 3 vezes 3, quando eu vou calcular a raiz quadrada desse número 9, certo? Ele vai ser igual a 3. E aí você vai notar que o valorzinho que fica em cima da raiz, ele começa a ser igual, ele é igual ao valor do expoente, certo? Então, sempre quando você for observar essa relação aí da operação inversa, você vai encontrar essa relação de que o valor do expoente na potência, ele tem que ser igual ao índice da radiciação, certo? Como o Tiago colocou lá no começo. Ele colocou o número 6.561, certo? E ele colocou assim, 3 elevado a quanto? Dá 6.531. Então, a gente viu que foi 3 elevado à oitava. Então, se você calcular a raiz oitava, certo? De 6.561, isso vai dar igual a 3. Então, presta atenção aí, o que é que está se transformando em cada elemento lá da potência para os elementos da radiciação. Na aula anterior, a gente viu que a potência, ela tem a base, temos também o expoente e temos a potência. Então, cada elemento desse, quando a gente vai para a operação inversa, que é a radiciação, cada elemento desse vai ser apresentado lá na raiz, certo? Então, o Briane vai dar continuidade aí ao assunto, certo? Vai mostrar realmente aí a definição da radiciação e vai dar continuidade agora à aula.
Bom, gente, a gente começou aqui percebendo o padrão de comportamento entre utilizar a potência e utilizar a radiciação, né? Agora a gente formaliza de que maneira você vai escrever a relação entre os três valores que apareceram aí. Inicialmente, como o Pedro falou, era a base, o expoente e a potência. Agora a gente está trabalhando com o índice da raiz, o radicando, que é o valor que está dentro, e a nossa resposta, que seria, de fato, o cálculo da nossa raiz, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, basicamente, a gente está utilizando essa representação aí. Tiago colocou as letrinhas dançando para a gente poder observar essa relação, né? A gente tem o izinho, que fica ali em cima, e esse izinho é o nosso índice. Seria, no caso, a quantidade de vezes que a gente vai repetir determinado valor. Antes a gente estava utilizando isso em cima do número, né? Representando ali a potência, porque a gente ainda ia fazer a multiplicação. Agora, a multiplicação já aconteceu, a gente obteve o resultado e a quantidade de vezes vai ficar naquele pedacinho ali de cima que chama índice da raiz, tá certo? Essa mesma resposta que eu comentei agora, que o cálculo já aconteceu, vai ser o nosso radicando, né? Vai ficar aqui dentro. Então, a nossa potência, que é a fase final, né, da resposta, depois que a gente multiplicou lá a quantidade de vezes do expoente, ela vai ficar dentro da raiz, tá certo? Que vai ser o nosso radicando. E, de fato, agora a nossa base, tá todo mundo mudando de lugar, né? Vai ser a raiz, vai ser a resposta, de fato, daquela operação. A gente já utilizou essa ideia da raiz e pronto. Agora ele começou a colocar as nomenclaturas que eu acabei dando spoiler, professor. A gente tem o índice. Deixa eu avançar. O radicando e a raiz. Pronto. E aí a gente trabalhou com essa relação de potência e raiz como operações inversas, né? Lembrando que toda vez que a gente precisar trabalhar com essa ideia, você precisa entender essa relação que o expoente tem, que é uma das principais ferramentas aí, é um dos principais pontos de observação, tá, gente? Como na maioria das vezes a gente faz raízes quadradas, acaba se levando muito essa intenção de colocar toda vez essa raiz. Mas a gente acabou de perceber que essa raiz sempre vai ter que ter o índice idêntico ao expoente da potência que a gente estava trabalhando, tá certo? Então é um ponto que vocês não podem deixar de perceber. Olha que interessante, aqui Tiago já trouxe a relação de um quadrado, e aí eu já trabalhei com essa ideia, né? Beleza, Billy. A gente tem dois segmentos aqui. A gente tem dois segmentos aqui formando esse quadradinho, né? Então, a gente tem medidas 2, beleza. E se a gente observar agora a largura, a gente também vai ter medida 2, ó. Então, a gente consegue perceber que todas essas configurações aí, né? 2 também e 2 também. Todos os lados medindo 2. E aí, se a gente começar a perceber a quantidade de quadradinhos que formaram aí dentro, a gente tem 4 quadradinhos. Isso significa que a gente está multiplicando 2 por ele mesmo, né? 2 vezes 2 vai dar igual a 4, beleza, gente? Então, a gente tem 1. Tiago colocou aí passo a passo, ó. 2, 3, 4 quadrados. Se a gente possui um quadrado com lados 2 e 2, quando a gente multiplica 2 vezes 2 vai dar igual a 4. Por isso que lá no comecinho a gente trabalhou com a ideia da raiz quadrada, ou o 2 elevado ao quadrado, né? O número elevado ao quadrado. Tá bom, meninos? Já entendi. Deixa eu passar aqui a palavrinha para o professor Pedro, para ele falar um pouquinho rapidamente sobre esse quadrado, rapidamente, não é? E dar o seu tchau. Esse Billy é bronca, bicho. Ó, pessoal, lembre-se dessa questão aí que a Briane falou aí do quadrado, tá bom? Então, quando você tem um quadrado, por exemplo, um quadrado de lado 5, como é que você calcula a área desse quadrado? Você vai fazer 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, se você tira a raiz quadrada do 25, isso vai dar igual ao valor do seu ladinho, que é 5. Faça esse teste também para o cálculo do volume, tá bom? Um volume de um cubo, você vai encontrar também lá a raiz cúbica. Tchau! Tchau, Billy!
Bom, gente, é isso. A gente se vê na próxima aula. Vai falar um pouquinho mais sobre essa ideia de comparar a potência com área e com volume. Mas agora eu vou me despedindo porque Billy já mandou a gente dar tchau aqui, ó. Tchau pra vocês, gente. Obrigado, produção. Obrigado, Anderson. Até a próxima.